Bom dia ou boa tarde, meus amores do segundo ano. O que vocês andam aprontando em casa? Eu espero que estejam todos muito bem, que estejam em casa, estejam se cuidando, estejam se conservando para que possamos logo, muito em breve, voltar a nos vermos, tá bom, criança? Criança, hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a aula de ciência que nós iremos falar sobre as plantas. Na aula passada nós falamos sobre os animais e hoje nós vamos conhecer um pouquinho do mundo das plantas, certo? Vamos lá. Bem, antes de iniciar a nossa aula, nós vamos fazer a nossa oraçãozinha diária para que possamos entrar em sintonia com Deus, tudo bem? Vamos lá? Querido Papai do Céu, peço nesse dia a Tua proteção, a Tua bênção, a Tua luz, para que os meus estudos sejam os melhores. Senhor, entrego a vida da minha família, a vida dos meus colegas, a vida de todos os funcionários que fazem parte do Colégio Peniel. Peço também, Senhor, que o Senhor possa passar nos hospitais, cuidar de cada um que estão precisando da Tua bênção, da Tua benevolência, da Tua paz. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos estudar? Muito bem. Então, a nossa aulinha de ciências, a tia colocou esse girassolzinho justamente para informar para vocês que nós iremos falar sobre as plantas. Olha só. Crianças, aqui eu coloquei algumas plantas, né? Não todas, né? Que nós sabemos que existe uma infinidade de plantas. Plantas essas que podem nos mostrar que a vida de todos os seres humanos, eles precisam de algo, né, que possa garantir para eles, suprir as necessidades como oxigênio, para facilitar na sua respiração, não é assim? Como forma de alimentação, como forma de uma sombra e de um abrigo. Então as plantas, elas têm essas funções na nossa vida. Uma função muitas pessoas usam o cuidado com as plantas como uma forma de terapia. Às vezes a cabeça da gente anda tão cheia de tantos problemas e quando nós cultivamos a planta, ela nos traz esse conforto, esse equilíbrio, certo? Mas o que são as plantas? As plantas são seres como nós seres humanos, porque ela nasce, ela cresce, respiram, elas usam as folhas para respirar, alimentam-se através da raiz e reproduzem. Quando elas colocam aquelas florzinhas, das flores vai sair os frutos e por último, enfim, um dia ela fica bem velhinha e morre, né? É o que acontece também como nós seres humanos. Aí aqui a tia colocou alguns tipos de árvores, né? De plantas. Tem a árvore que ela pode ser de médio a grande porte, né? Nós temos os arbustos, que são aquelas plantas bem menores que uma árvore, e nós temos a erva, que geralmente a mamãe, a vovó, a titia utilizam para fazer chás medicinais, certo? Classificação das plantas. As plantas, elas podem ser... Existem 3 tipos de planta. Aérea, essa aérea, crianças, são as plantas que elas nascem, crescem, se reproduzem em cima de outra planta, geralmente em cima de plantas bem altas, tá bom? Temos as plantas aquáticas. Oxente, tia, e como é que pode? Essa planta aquática? Sim, as folhas ficam em cima da água para que elas possam respirar. Como eu falei para vocês, as folhas têm uma importante função na planta, que é para respirar, né? E essa cor bem escura, a cor esverdeada bem escura, é chamada de clorofila, né? Que é esse tom esverdeado da planta, clorofila, que dá essa cor para a planta, né? E a aquática, tia, mas ela tá na água, como é que acontece? Como é que ela nasce? A raiz dessa planta fica lá embaixo, chegando bem na terra mesmo, lá do rio ou do lago, viu, crianças? A raiz fica lá embaixo e aí sobe o caule bem fino
e a planta fica em cima porque ela precisa respirar, assim como nós seres humanos. E tem as plantas terrestres, né, que são aquelas que tem que ficar na terra, né? Elas precisam da água, mas não sobrevivem dentro da água como essa planta aquática. Temos também as plantas que sobrevivem em regiões quentes, que são os cactos, mandacaru e a planta do deserto. Gente, já teve até uma reportagem muito interessante no Fantástico falando sobre essa planta do deserto, né? E para vocês verem, o mandacaru e o cacto, eles conseguem sobreviver muito tempo sem a chuva. Por quê? Porque a parte de dentro deles conserva uma quantidade enorme de água. As pessoas que moram na região seca do Cerrado, do Nordeste, né, aí também na África, né? O que acontece que elas fazem? Elas cortam o mandacaru ou o cacto e quando elas cortam, vai sair umas gotinhas de água. E você sabia que esses cactos também, e o mandacaru, algum deles serve para a alimentação dos animais. E olha que interessante, já teve até reportagem que é utilizado também como alimentação humana. Plantas que gostam de sombra, samambaias, que elas conseguem até viver do sol, só que, crianças, elas ficam muito secas, elas acabam desgastando as suas folhas, então elas gostam muito da sombra. E quanto mais tempo elas ficam na sombra, mais as folhas ficam lindas, verdes, esverdeadas, como eu já falei para vocês, que quem dá essa cor para a planta é a clorofila. E temos as suculentas, gente, que eu acho que é a planta da moda, né? Todo mundo, eu acho que muitas pessoas têm uma suculenta em casa. Ela é muito lindinha, ela pode ficar até mesmo dentro da própria casa. E ela sobrevive com pouca água. Não precisa colocar muita água, pois pode sufocá-la. Ela é linda, ela é mais tipo planta ornamental, que nem a samambaia. Tem também as plantas, vamos saber também, as plantas servem para quê? Né? Porque nós sabemos que as plantas, ela tem suas funções. Que existem os tipos de planta, né? Existem plantas que vivem no deserto, em locais secos, existem plantas que precisam da sombra. Então as plantas elas servem de alimento para a gente, né? Nós sabemos que para que nossa alimentação, para que nós possamos nos alimentar com alimentos saudáveis, nós precisamos, né, que as plantas tragam isso pra gente. Na casa de vocês, quem na casa de vocês não tem um pé de manga, né? E ela também nos dá o alimento. Abrigo para os animais. Quantos animais, gente, não precisam? Vocês viram lá na nossa aula sobre os animais, alguns animais que precisam da planta para poder ter a planta como abrigo, o habitat, né? Então, existem plantas que servem como abrigo. Protegem do sol. Vocês sabem quando o sol está muito quente, as pessoas geralmente encostam aonde? Debaixo de uma planta, debaixo de uma árvore. E purifica o clima e o ar, né? Assim, quando existe muita árvore na nossa casa, né? Uma casa que tem muita árvore no quintal, geralmente é uma casa bem fria, né? E casas que não tem árvores, vocês podem ter certeza que é muito quente, né? Então, as plantas, ela também servem para tudo isso aí, mais um pouco, mais algumas outras funções. As plantas precisam de quê? Para sobreviver do calor e da luz do sol e de água, além de muito amor. Por quê? Porque a pessoa que planta uma árvore e só simplesmente deixa ela ali, lógico que em pouco tempo essa planta vai começar a morrer, né? Assim, então nós temos que ter o quê? Dar muita atenção, muito carinho, todo dia jogar uma água, né, nas plantas, tem que cortar aquela parte que está seca, mas o quê? Dando sempre aquela atenção, aquele cuidado e aquele amor. Crianças, por hoje é só. O que a Tia Sol quis mostrar para vocês? A função da planta. Por que nós temos que ter as plantas com a gente? Por que nós devemos cuidar das plantas? Porque ela facilita a nossa respiração, nosso oxigênio, né? Assim, de que forma nós podemos cuidar dessas plantas? Do que elas precisam, né? Que é luz e calor do sol, assim como água e muita atenção,
né? Nós vimos também que as plantas elas servem de abrigo, de alimentação, serve de sombra, né? Assim, serve de proteção. Observamos também que as plantas elas nos dão alimento, né? Como em nossa região, o que predomina? O caju e a manga, não é assim? Observamos também que as plantas elas são seres vivos como nós, porque nascem, crescem, reproduzem e, por fim, elas morrem. Tudo bem, crianças? Então, essa foi a nossa aula de ciências. Espero que com esse conteúdo vocês tenham absorvido bem, preste bastante atenção, comece a cultivar plantinhas na casa de vocês, porque vocês vão observar que ao cultivar uma planta, nós temos uma aliada com a gente, né? E podemos mudar até o nosso comportamento, né, com relação ao meio ambiente. Observamos também que na região Nordeste tem uma planta, né, chamada cacto e mandacaru, que sobrevive muitos anos sem água, porque elas guardam dentro do seu, na parte interna da sua planta, elas absorvem a água e guardam como se fosse um cofrinho, tá bom, crianças? Então, por hoje é só. Lembrem-se das medidas protetivas, uso de máscara, álcool em gel, lavar bem as mãos, mantenha o distanciamento, criança, das outras pessoas, viu? Fiquem com Deus, que Jesus abençoe cada um de vocês e vamos cultivar as plantinhas em nosso quintal, tá bom? Para que elas possam nos dar sombra e alimento. Principalmente as plantas frutíferas, né? Pé de manga, pé de goiaba, pé de umbu. Não é assim? Então, boa sorte e até a próxima aula, crianças!